galera, beleza? Gabriel Nogueira aqui, com vocês continuando sobre o assunto de áreas. Na aula passada eu falei sobre a área de círculo e a área de alguns quadriláteros. E aqui eu vou falar para vocês sobre a área de triângulos. E a área de triângulos são aqueles polígonos que possuem o quê? 3 lados, né? Tri de 3. Beleza? Ó, a área de qualquer triângulo, no geral, é sempre o quê? A base vezes a altura sobre 2. Então, qualquer triângulo que eu pegar e souber determinar a base e a sua altura, sempre vai ser o quê? Base vezes a altura sobre 2. Você só tem que tomar cuidado com o seguinte: a altura, ela sempre deve fazer, eu falei sempre deve fazer 90 graus com a base. Então, a altura de um triângulo, ela sempre deve fazer 90 graus com a base. Então, olha aqui para você ver, mais uma vez, base vezes altura dividido por 2. Essa é a fórmula geral para a área de qualquer triângulo. Porém, tem alguns triângulos que nós não conseguiremos determinar a sua altura assim de prontidão. E também tem alguns triângulos específicos que nós teremos que analisar em qual caso usa. O primeiro triângulo que eu quero falar para vocês é do triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? Retângulo vem de ângulo reto, e o ângulo reto é o ângulo de 90 graus. Então, todo triângulo que possui um ângulo de 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo. Beleza, no triângulo retângulo, nós costumamos estudar na trigonometria que nós temos cateto, cateto e hipotenusa. E lembrando que a hipotenusa é sempre aquele lado oposto ao ângulo de 90 graus. E aí, eu te dou aqui um macetinho. Como qualquer triângulo aqui é base vezes altura dividido por 2. Mas muita gente, na hora de observar um triângulo retângulo e ele está meio virado, o ângulo de 90 não está certinho com a horizontal, não consegue resolver esse problema. Então eu vou te falar uma coisa, seus problemas acabaram. Por quê? Qualquer triângulo retângulo que você encontrar, ele sempre vai ser o que? A área dele? Cateto 1 vezes o cateto 2 dividido por 2. Então, se você tem um cateto 1, se você tem um cateto 2, basta você multiplicá-los e dividir por 2. Aí você tem a área. Isso funciona onde? No triângulo retângulo. Apenas. Se o triângulo não for retângulo, ele não tem nem cateto 1, nem cateto 2, nem hipotenusa. Tranquilo? Beleza. Abaixo aqui, eu vou falar para você de um triângulo especial que é o triângulo equilátero. Equi de igualdade, látero de lado. Então, quer dizer que todos os lados têm a mesma medida. Automaticamente, todos os ângulos também têm a mesma medida, que vale 60. 60, 60, 60, 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. No triângulo equilátero, nós temos aqui uma fórmula especial para ele, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, todo triângulo equilátero que possui todos os lados com a mesma medida, a área dele sempre será esse lado ao quadrado multiplicado pela raiz de 3 dividido por 4. Beleza? Se você lembrar lá no hexágono regular, eu te expliquei que o hexágono regular ele possui 6. Eu disse o quê? 6 triângulos equiláteros. E é por isso que a fórmula do hexágono regular para a área é 6 vezes L ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 4. Por que será? Porque eu tenho 6 triângulos equiláteros lá no hexágono. Ok? Então, fechando aqui, ó, nós temos o quê? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. É a área do meu triângulo equilátero. Beleza? Daqui a pouco eu vou provar para vocês que é isso mesmo, através do quê? Através dessa fórmula aqui, ó. Base vezes altura dividido por 2. Sim, eu vou provar para você que o triângulo equilátero a gente consegue construir essa fórmula. Beleza? Através da fórmula geral. Base vezes altura dividido por 2. Tranquilo? Agora, tem muitos alunos que me perguntam, professor, mas eu só tenho 2 lados do meu triângulo. Não tem como eu descobrir a altura, mas eu tenho um ângulo entre esses 2 lados. E agora, o que eu faço? Cara, nós temos a área de um triângulo pelo seno. Olha que sensacional. Eu tenho certeza que pouca gente contou isso, hein? Então, olha aqui, triângulo pelo seno. Vamos lá, se nós temos 2 lados e entre esses dois lados nós temos um ângulo e você sabe o seno desse ângulo ou ele te dá no exercício, qualquer coisa que seja,
e você precisa saber a área, basta que você faça o lado A vezes o lado B, vezes o seno desse ângulo que está entre esses dois lados e dividir por 2. Então, recapitulando, eu tenho dois lados e um ângulo entre eles. Por seno desse ângulo, eu tenho que a minha área é esse lado A, vezes o lado B, vezes o seno desse ângulo que está entre esses dois, dividido por 2. Ou seja, se você sabe os dois lados e esse ângulo entre eles, você consegue fazer a área de qualquer forma. Tranquilo? E aqui, cara, nós temos o que? A fórmula de Heron. Poucos de vocês sabem que a gente pode usar essa fórmula de Heron. E do que ela se trata? Ah, o Zé foi lá e te deu o quê? O Zé te deu os três lados do triângulo, mas você não tem ângulo, você não tem altura, você não sabe de nada, mas você tem os três lados. Cara, vai por semi-perímetro. É a fórmula de Heron. A fórmula de Heron me fala o seguinte, que a área de qualquer triângulo que eu possuo todos os lados, você sempre vai ter a área como a raiz quadrada do semiperímetro vezes, abre os parênteses, semiperímetro menos um lado, vezes semiperímetro menos o outro lado, vezes semiperímetro menos o lado restante. Então fica exatamente nessa fórmula. Mas professor, o que é semiperímetro? Semiperímetro é o perímetro dividido por 2. E na matemática, a nomenclatura que a gente dá para semiperímetro, a gente coloca a letra P. Beleza? E o que significa o P? É A mais B mais C dividido por 2. Então lembra que perímetro é a soma de todos os lados. Semiperímetro é a soma de todos os lados dividido por 2. Então a fórmula de Heron, ele aplica o quê? O semiperímetro. Tranquilo? Lembrando que todas essas subtrações, elas estão entre parênteses. Então nós temos que resolver elas primeiro. Então primeiro eu faço o semiperímetro menos um lado, depois eu faço o semiperímetro menos o lado B, depois eu faço o semiperímetro menos o lado C, para então a gente conseguir multiplicar e extrair da raiz. Tranquilo? Cara, tudo sobre triângulo. A partir de agora, qualquer área de triângulo você consegue fazer. Beleza? Agora nós vamos resolver alguns exercícios. E aí, beleza? Bora agora fazer os exercícios sobre o que eu te ensinei sobre triângulos? Beleza. Aqui, ó, nós temos um triângulo que tem a base 7 e a minha altura é 4. Simples, né? Como eu te ensinei, a fórmula geral para saber a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então aqui eu tenho o quê? Que a minha base é 7, então eu coloco 7, multiplico ela pela altura que é 4 e divido por 2. Ó, vou te ensinar para ficar mais tranquilo ainda. O 4 e o 2 eu posso simplificar. Por quê? Porque aqui eu tenho uma multiplicação. Se fosse soma ou subtração, você não poderia. 4 dividido por 2 vai dar 2. E aqui embaixo vai sobrar apenas 1. É como se fosse uma simplificação mesmo. 4 por 2 dá 2 e 2 por 2 é 1. Então, beleza. O que sobrou? 7 vezes 2, que é 14. Certo ou não certo? Beleza. E aqui sobrou 1. 14 dividido por 1 dá 14. Eu não preciso nem escrever. Lembrando que a unidade que tiver aqui, unidade de medida, você sempre vai terminar em metro quadrado, centímetro quadrado, unidade de área ao quadrado, porque nós estamos falando de área, que é bidimensional, então tem que estar elevado ao quadrado. Aqui eu vou colocar o A, que é unidade de área, mas se fosse aqui, ó, centímetro. Se fosse centímetro, seria centímetro quadrado, ok? Fácil, tranquilo, né? Beleza, agora eu vou para esse aqui do triângulo retângulo. Professor, o senhor me ensinou que do triângulo retângulo é cateto 1 vezes cateto 2 dividido por 2. Eu tenho o cateto 12 e tenho a hipotenusa. Ih, cadê o outro cateto? Como que você descobre algum lado de um triângulo retângulo que você não sabe? Lógico, é o teorema do tio Pitt, né? Mais conhecido como Pitágoras. Então, o tio Pitt vai lá e fala pra gente o seguinte, que a minha hipotenusa, quem que é a hipotenusa? Hipotenusa é aquele lado que está oposto ao meu ângulo de 90.
Pitágoras fala para mim que a hipotenusa ao quadrado, então eu tenho 15 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Escreve aí, professor, que eu não entendi esse português aí não. Então olha aqui para você, eu pego o cateto e elevo ao quadrado. Vou lá e somo com o quadrado do outro cateto. Eu posso chamar aqui de x? Beleza? Tranquilo? Então vou fazer para você aqui, ó. X ao quadrado. Mas está fazendo sentido para você por que eu estou achando esse outro cateto? Lembra que a área de um triângulo retângulo é o quê? Cateto 1 vezes o cateto 2 dividido por 2. Como eu não tenho esse cateto 2, eu preciso descobrir. Então, beleza. 15 ao quadrado, não pega a calculadeira, não. Aqui você tem que saber decor. Então, vamos lá. 15 ao quadrado dá quanto? Muito bem, 225. E 12 ao quadrado? Isso aí também, 144 mais x ao quadrado. Eu não quero achar o x, então eu tenho que tirar esse 144 daqui. Então ele vai passar para o outro lado, subtraindo. Então eu tenho quanto? 225 menos 144, e isso é igual a x ao quadrado. Vai lá, na calculadeira, 225 menos 144 costuma aqui dar 81. Certo ou não certo? Faz aí as contas para você ver. Então, beleza. 81 é igual a x ao quadrado. Eu tenho x ao quadrado, mas eu não quero x ao quadrado, eu quero só o x. O que você vai fazer? Você vai tirar a raiz dos dois lados. Então, qual é a raiz quadrada de 81? É 9. E qual que é a raiz quadrada do x ao quadrado? Você vai cortar o quadrado com a raiz. Então, sobra só o quê? X. Então, quanto que vale meu x? 9. Agora que eu descobri, então, que o x é 9, meu outro cateto, o que eu vou fazer? Minha área desse triângulo é o cateto 1, que eu chamei de 12, vezes o meu cateto 2, que eu descobri, é o x, é 9, dividido por 2. Mais uma vez, eu vou te ajudar a simplificar. 12 por 2 dá quanto? Isso aí, acertou, miserável. Então, dá 6 em cima, 1 aqui embaixo. 6 vezes 9, na tabuada do 9, costuma dar quanto? Faz aí para você ver. Sabe fazer nas mãos? Depois vou te ensinar. Então, a área dele vai ser o quê? 6 vezes 9, que dá 54. Lembrando, se tiver em metros, vamos supor que está em metros aqui, ó. Aqui nós teremos metros quadrados, porque nós estamos falando de área. Você conseguiu acertar esse exercício aí? Beleza. Show de bola? Agora nós vamos passar para o triângulo equilátero. E aqui eu quero que você preste muita atenção. Qual que é a área mesmo de um triângulo equilátero? A área dele é o lado ao quadrado, vezes a raiz de 3 dividido por 4. Quem que é meu L aqui? 2, raiz de 2. E aí eu vou ter que colocar ele aqui e elevar ao quadrado. Professor, ferrou, não dou conta de fazer isso não. Então vou te ensinar aqui agora. Presta atenção. Eu não preciso elevar o L ao quadrado lá? Então olha aqui o que eu vou fazer. O meu L não é 2, raiz de 2? Eleva isso aqui ao quadrado. Propriedade das potências. Eu posso pegar esse 2 e colocar ele em cima do 2, né? O expoente colocar em cima do 2 e também colocar ele na raiz. Então eu posso dizer que é o quê? 2 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 2 ao quadrado. Quanto que é 2 ao quadrado? Muito bem, 4. E esse expoente 2, ele vai cancelar a minha raiz. Então sobra o quê? 2. Então meu L ao quadrado, que eu fiz a conta aqui, deu quanto? Muito bem, deu 8. Então aonde tiver L ao quadrado aqui, eu vou colocar 8. Então como que vai ficar aqui, ó? Minha área vai ser 8, porque o L ao quadrado eu já resolvi aqui. Vezes a raiz de 3, dividido por 4. Fala pra mim, quanto que é 8 dividido por 4? E eu só posso fazer isso porque tem uma multiplicação. 8 dividido por 4 vai dar 2. Então, 2, não esquece da raiz, senão ela chora. Então, 2 vezes raiz de 3. Essa é a minha área. Lembrando que se o meu lado tiver em hectômetro, por exemplo, a minha unidade final vai ser hectômetro ao quadrado. Beleza? Então, aqui, unidade de área. Essa é a minha resposta da minha área desse triângulo equilátero. Tranquilo? Beleza? Sussa? Show de bola, né?
E agora eu vou fazer para vocês um triângulo por seno, que eu ensinei para vocês, olha aqui, tem um lado, tem o outro lado, e entre esses dois lados eu tenho um ângulo de 60. Perceba que aqui não dá para a gente fazer por fórmula de Heron, não dá para fazer por base vezes altura, né? Então, assim, dividido por 2. Então, a gente tem o quê? A fórmula que inclui o meu seno desse ângulo. Como que eu faço? Então, como eu te ensinei, a área disso aqui vai ser o quê? Os dois lados que compreendem o ângulo. Então, vai ser o quê? 8 vezes o 9 vezes o seno desse ângulo compreendido entre esses dois lados. Então, vai ser o quê? Seno de 60. Tudo isso dividido por quanto? Por 2. Eu gosto mesmo de simplificar, porque na minha opinião fica muito mais fácil, você precisa aprender isso. Tá vendo que está todo mundo multiplicando? Se está todo mundo multiplicando, você pode sim simplificar. Então olha aqui para você ver. 8 simplifica com 2. 8 por 2 é 4, e 2 por 2 sobra 1. Então a minha conta agora ficou como? Sobrou 4, 4 vezes 9. Quanto que é o seno de 60 mesmo? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre. Lembra disso aí, hein? Então, qual que é o seno de 60? É raiz de 3 sobre 2. Tranquilo? Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Olha o que eu posso fazer aqui também agora. Tá vendo que o 4 está multiplicando todo mundo e aqui tem dividido por 2? Quer dizer que eu posso simplificar esse 4 com esse 2. 4 por 2 é 2. 2 por 2 é 1. Então fala para mim como que ficou o final dessa área aqui, ó. Sobrou 2 vezes 9, que na tabuada costuma dar, isso aí, 18. E aí eu tenho que multiplicar a raiz de 3. Embaixo ficou 1 somente, então quanto que deu minha área? 18 raiz de 3. Tranquilo? Então é assim que faz um cálculo de uma área tendo apenas lados e um ângulo compreendido entre eles. Tranquilo? E agora eu vou resolver para vocês por fórmula de Heron, que é através do semiperímetro. Então a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Descobrir qual que é o semiperímetro. E o que eu falei para você? Que semiperímetro é a soma de todos os lados dividido por 2. Então vamos lá. 4 mais 3 costuma dar 7. E 7 mais 6 costuma dar 13. E aí você vai lá e pega o 13 e divide por 2. Isso aqui é o semiperímetro. Quanto que é 13 dividido por 2? Precisa da calculadeira, não. Qual que é a metade de 13? Ó, 6 mais 6 dá 12. Eu preciso só de quê? Mais um aí. Qual que é a metade de 1? 0,5. Então, 6,5. 6,5 mais 6,5 vai dar 13. Então aqui eu tenho 6,5. Beleza? Tranquilo? Ê, professor, o senhor sacaneou, hein? Porque essa conta aí vai ficar meio feia. Ó, então vamos lá. Primeira coisa, minha fórmula de Heron fala que a minha área é o quê? O semiperímetro, né? A raiz quadrada do semiperímetro. Então, quem que é o semiperímetro? 6,5 vezes o semiperímetro, que é 6,5, menos o A. Vou escolher o A como se fosse o 4. 6,5 menos 4 dá quanto? 2,5. Certo ou não certo? Beleza, e eu multiplico pelo semiperímetro menos outro lado. Então, vou fazer 6,5 menos 3, que vai dar o quê? 3,5, ok? Então, 3,5. E por fim, eu tenho o quê? O semiperímetro menos o lado restante, que vai dar quanto? 6,5 menos 6, que vai dar o quê? 0,5. Ixi, professor, agora vai ficar difícil, hein? Como que a gente vai fazer essa conta? Então, galera, como eu havia falado para vocês, nós chegamos a isto aqui, ó. A minha área, né, por fórmula de Heron, daquele triângulo, é a raiz quadrada disso aqui. E aí você vai falar assim, ei, professor, o senhor sacaneou. E eu sacaneei mesmo. Mas vamos ver como que a gente resolve isso aqui com aproximação básica. Primeira coisa, então, eu vou fazer 6,5 vezes 2,5, depois vou fazer 3,5 vezes 0,5, beleza? Como que eu faço isso aqui, ó? 6,5 vezes 2,5, olha o que eu vou fazer. 5 vezes 5, 5 vezes 5 é 25. Vai 2 lá em cima.
5 vezes 6 é 30. 30 mais 2, 32. Beleza, acabei com 5, agora vou para o 2. Eu coloco um mais aqui, apago o que eu subi lá em cima. Beleza, 2 vezes 5 é 10. Vai 1. 2 vezes 6 é 12. 12 mais 1 é 13. Beleza? Agora eu somo tudo. 5 mais nada é 5. 2 mais 0 é 2. 3 mais 3 é 6. E aqui eu tenho 1. Beleza? Quantas casas eu tenho com vírgula? 1, 2. Então vai ficar o quê? 16,25. Agora eu vou para esse cálculo. 3,5 vezes 0,5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 3 é 15. 15 mais 2 é 17. Coloco mais. Tudo vai ser o quê? 0, 0 e 0. Porque 0 vezes 5 é 0 e 0 vezes 3 é 0. Somando aqui vai dar 5, 7 e 1. Duas casas com vírgula. Deu quanto? 1,75. Ótimo. Então a minha raiz ficou escrita como? Ela ainda tem aqui, ó, 16,25 vezes 1,75. Certo ou não certo? Ótimo. Beleza, agora eu tenho que fazer essa conta aqui, 16,25 vezes 1,75. E aí, ó, vou mostrar para vocês que nós vamos fazer da mesma forma. 16,25 vezes 1,75. 5 vezes 5 é 25, vai 2. 2 vezes 5 é 10, mais 2 dá 12, vai 1. 5 vezes 6 é 30. 30 mais 1, 31, vai 3. 1 vezes 5, 5. 5 mais 3 é 8. Beleza? Eu coloco mais aqui, apago lá em cima. Certo? E agora eu vou para o 7. 7 vezes 5 é 35, vai 3. 7 vezes 2 é 14. 14 com 3 dá 17, sobe 1. 7 vezes 6 é 42. 42 mais 1 é 40 e 3 vai 4. E 7 vezes 1 dá 7. 7 mais 4 é 11. Eita, tá ficando feio, hein? Tem nada não. Vamos lá, pus o mais, vou apagar de novo aqui. Agora ficou muito fácil, né? Ficou muito fácil por quê? Porque agora eu vou só colocar 1 vezes todos esses números. Então 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 6 é 6 e 1 vezes 1 é 1. Vamos somar esse trem feio aqui. 5, 2 mais 5 é 7, 1 mais 7 é 8. 8 mais 5, 13, sobe 1. 1 mais 8 é 9. 9 mais 3 é 12. 12 mais 2, 14. Vai 1. 1 mais 1 é 2. E 2 mais 6 é 8. 1 mais 1, 2. Vamos contar quantas casas com vírgula? 1, 2 casas, 3, 4 casas. Então eu tenho 1 casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas. Então a minha raiz aqui ficou uma raiz quadrada de 28,4375. E aí? E agora, professor, o que eu faço? Cara, provavelmente não vai cair um exercício desse para você, ou então ele vai te falar quanto que é o valor dessa raiz, ou então te falar para aproximar. Mas pensa comigo. Olha o que eu tenho para falar aqui para você. Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que dá próximo de 28? Isso mesmo, é o 5, porque 5 vezes 5 é 25. Então, com certeza vai ser 5, alguma coisa que vai ser perto disso aqui. Vamos fazer um teste? Eu vou fazer 5,3 vezes 5,3. Vamos ver, 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 5, 15. Mais 5 vezes 3 é quanto? 15, vai 1. 5 vezes 5 é 25, mais 1 dá quanto? 26. Aqui eu tenho 9, 5 mais 5 é 10, vai 1. 1 mais 1 é 2, 2 mais 6 é 8. E aqui eu tenho quem? 2. Quantas casas com vírgula eu tenho aqui? 2, né? 1, 2. Então coloco 2. Quanto que deu? 28,09. Tá bom, né? Então isso aqui é o quê? Aproximadamente 5,3. Essa seria aproximadamente a minha área daquele triângulo por forma de Heron.
Beleza? Então, até mais na próxima aula. Gabriel Nogueira terminando aqui com vocês. Falou!